Olá, seja bem-vindo à Automation Academy. Eu sou o professor Samuel Moreira e nós estamos estudando conceitos sobre redes industriais. Módulo 1, curso básico de redes industriais. Conteúdo teórico e prático com abordagem das principais redes industriais do mercado. Unidade 1, Introdução às redes industriais. Aula 3, níveis de redes industriais na automação. Bom, para que nós possamos entender o que são esses níveis das redes industriais, vamos estudar um pouquinho sobre a pirâmide da automação. Essa pirâmide da automação ela é dividida em diversos níveis e cada nível tem um grupo de dispositivos e tecnologias. Essa pirâmide ela é uma pirâmide genérica que você vai encontrar em muitos livros, né? Muitos professores abordam ela também e muitos materiais aí pela internet, tá? Eu trouxe essa pirâmide aqui para mostrar para vocês aonde é que a rede industrial se encaixa, olhando em termos de níveis, tá legal? Vamos começar com o nível de processo físico. No nível de processo físico, quando eu estou falando de um projeto de automação industrial, eu estou falando no nível onde eu tenho os meus motores, os meus robôs, a minha caldeira, etc. Ou seja, está ali no nível onde está fazendo o controle da máquina em si, do processo em si, no nível mais baixo, ou seja, a base da pirâmide. Subindo um degrau, eu tenho o nível de sensor e atuador. Eu já começo a falar de eletrônica de potência, transdutor, sensor, acionamento pneumático e assim por diante. Subindo mais um nível, eu já começo a trabalhar com a parte de controle. Ali eu tenho o computador, tenho o CLP, né? Tenho os controladores e assim por diante. Subindo mais um nível, eu já entro na necessidade, né? No nível onde há necessidade de ter os protocolos de comunicação industrial, ou seja, de ter uma rede industrial. Por quê? Porque esse nível onde você está vendo a flecha vermelha é o nível que separa a máquina da supervisão e gerência. Ou seja, separa a máquina do monitoramento, da gestão à vista, das informações, do tratamento das informações. Olhando na pirâmide da automação, eu encontro a rede industrial separando o nível de supervisão e gerência do chão de fábrica. Por que é importante que você entender isso aí? Porque atualmente nós estamos passando por um processo de digitalização das informações. Eu trouxe propositalmente essa pirâmide para você aqui, para você ver o quão importante é a rede. Às vezes você deve estar pensando assim, poxa, a rede, a função dela é interligar dispositivos. Essa é a função dela. Sim, essa é a função mesmo. Interligar dispositivos. Concordo plenamente com você. Interligar o CLP com HM, interligar o CLP com o servo, interligar o CLP com o inversor. Sim. Para controlar o equipamento? Sim. Mas a rede industrial, ela vai além disso. A importância dela na automação, ela vai muito mais além. Eu tenho na automação em si, nos projetos em si, hoje em dia, né, a parte de supervisionamento e a parte de gerência, que é a parte corporativa. Ou seja, eu tenho na parte de supervisão sistemas que monitoram a máquina em tempo real, que controlam o equipamento em tempo real, que geram gráficos, que tem gráfico de tendência, que monitora alarmes, que gera informação, produz dados importantes para tomadas de decisões em uma engenharia de processo, uma engenharia de produto, uma engenharia de qualidade. Ou seja, a nível de supervisão é aquele sistema supervisório que conversa com o equipamento, traduz essas informações e transforma ela em dados analíticos, em dados prontos para ser usados para tomadas de decisões gerenciais. Veja a importância das redes industriais. Ah, mas como que o supervisório, ou o RP, ou o sistema MES vai se comunicar com a máquina?
através das redes industriais. Ou seja, hoje em dia, gente, está tendo um trabalho muito forte de você interligar um ERP, que eu vou comentar posteriormente, como o SAP ou TOTOS, com a máquina. Isso traz um ganho absurdo, que eu vou explicar posteriormente, tá? E isso só é possível quando você faz uma interface de comunicação. E essa interface de comunicação é o estudo das redes industriais. Então veja aí um parênteses que eu abri aqui nesse momento para mostrar para você que rede industrial não é somente fazer o CLP, trocar informação com o servo, trocar com o inversor, não. Ela vai muito além. Ela chega até o nível de gerência. A importância dela. Agora conversando sobre o nível de uma rede industrial na automação. Resumidamente, eu fiz uma ilustração aqui para você. Resumidamente, nós temos 3 níveis. Nível de campo, nível de controle e nível de gerência. Que seria rede de campo, rede de controle e rede de planta ou gerenciamento. Que seria a rede gerencial, tá? São 3 níveis para serem estudados. Nós temos, por exemplo, o nível de campo. O que é o nível de campo? O nível de campo nada mais é do que rede de dispositivos de campo, sensores, atuadores e drives. Por exemplo, aqui eu tenho os meus sensores, os meus transdutores, o meu cilindro pneumático, eu tenho aqui as minhas unidades remotas, eu tenho os meus inversores, tudo a nível de campo. Todos eles são interligados no PLC. Através do que, pessoal? Através, por exemplo, se for um sensor ou transdutor, eu tenho uma interface de comunicação IO-Link ou ASI. Nosso professor está falando aí uma sopa de letrinhas. Isso mesmo, já vá se acostumando com alguns protocolos que eu vou mencionando aqui para você, tá? Lembre-se que o intuito deste curso, o intuito dessas aulas é tornar você um cara, né, ou uma moça especialista em redes, que entenda o conceito de redes. Não entenda que redes é algo, é um campo de estudo muito profundo e você tem que ter esse tipo de conhecimento, você tem que entender esses conceitos, tá? Bom, então no meu nível de campo, na minha rede de campo, eu vou ter o meu sensor, que pode estar interligado na minha unidade remota, como eu já expliquei anteriormente, né? E essa unidade ela vai se comunicar com o CLP, por exemplo, via IO-Link. Ou eu tenho, por exemplo, o meu inversor, que está conectado com o meu CLP, que vai estar interligado via uma rede Kenopen. Exemplo, tá? Bom, subindo um pouquinho o nível, nós temos a rede de controle. O que seria a rede de controle? Como essa ilustração você está observando aí, a rede de controle seria essas linhas em laranja. Seria o quê? CLP comunicando com outro CLP, CLP comunicando com uma IHM, CLP comunicando, por exemplo, com o supervisório. Ok? Mas, professor, quais redes que nós podemos abordar no nível de controle? No nível de controle, nós podemos abordar redes, por exemplo, supervisório com CLP, usando o Modbus TCP, usando o Modbus RTU. Podemos trabalhar com Ethernet IP. Podemos trabalhar com ONRON usando o protocolo FINS. Podemos fazer uma comunicação direta usando Socket TCP/IP, TCP/UDP. Podemos usar Ethernet IP. Podemos usar Profinet. Podemos, por exemplo, fazer uma comunicação do supervisório com o CLP, seja lá um S7-1200, usando a rede nativa da Siemens. Que seria essa rede nativa? A leitura direta das DBs, ou seja, nós bem sabemos que na Siemens nós temos as DBs, que são espaços de memória onde nós armazenamos diversas variáveis, diversas informações, nos mais diversos formatos. E essas DBs, que seriam os data blocks, eles podem ser lidos por um sistema supervisório através de um protocolo de rede, que trafega nessa rede de controle, tá? Enquanto que na rede de campo nós estamos ali com sensores, atuadores, transdutores, drives, etc., que vão se comunicar através desse barramento azul que você está visualizando aí na tela, e utiliza protocolos como o ASI, como IO-Link, Kenopen, Profibus DP também. Você pode até usar a rede Ethernet, Ethernet IP, não vejo problema.
A questão é o grupo de equipamentos, a questão é o grupo de dispositivos, né? Na rede de controle, você já evolui um pouquinho, você entendeu? Não que a rede de campo seja uma rede inferior, não, mas é que a rede de campo ela está interligada com dispositivos que interagem diretamente com o equipamento. Ou seja, são os atuadores, os sensores dos equipamentos que estão sendo controlados ali pelo PLC. Agora, quando a gente fala de rede de controle, nós estamos falando já de uma rede de controladores. Seria uma rede de dispositivos que tomam ações, tomam decisões numa máquina, decisões num processo, decisões numa linha. Faz um processamento mais robusto, mais complexo. E essas informações que trafegam pela rede de controle, elas vão ser transmitidas para um nível de gerência, ou a rede de planta ou gerenciamento. O que seria essa rede de planta? Seria a comunicação. Aliás, essas informações que vão passar da rede de controle, elas vão ser transmitidas para um sistema supervisório, usando, como eu falei para você, um Modbus TCP, usando, né, entre o supervisório e o CLP, ou usando uma leitura direta nas DBs, que é o caso do S7200, usando o Ethernet IP. E essas informações, quando ela passa para o nível de gerência, elas vão para uma rede TCP/IP que vai interagir com um servidor de banco de dados, por exemplo, um MySQL, um SQL Server, vai interagir com Oracle, né? O sistema supervisório vai transmitir essas informações para um RP no nível de gerência, pode ser um TOTS, pode ser um SAP fazendo um web request, ou seja, aí eu já não estou mais trabalhando com hardware. Quando eu estou no nível de campo, que é a rede de campo, e quando eu estou no nível de controle, que é a rede de controle, eu estou interagindo com os dispositivos industriais. Eu estou no nível de campo trabalhando com sensor, transdutor, drive, ou seja, estou interligando esses componentes através de rede. Enquanto eu estiver na rede de controle, eu estou também interagindo com dispositivos industriais, porque eu estou interligando supervisório e CLP e outros componentes de controle. Agora, quando eu venho a trabalhar com a rede de planta ou nível de gerência, eu já paro de mexer com dispositivos industriais e a minha rede é totalmente focada, né, em informações corporativas, na camada corporativa. Só para deixar um resumo aqui para você, rede de equipamento inteligentes de controle como CLP ou computadores, né, como eu tinha mencionado, e o nível de gerência seria a troca de dados entre equipamentos e o sistema administrativo, né? Ou seja, fazendo aqui um resumo, quando eu estou no nível de campo, eu estou trabalhando com rede entre inversor e CLP, módulo de I/O remoto e CLP, drives e CLP, servomotor e CLP e assim por diante. Nesse nível eu estou trabalhando com ASIA, estou trabalhando com IO-Link, posso trabalhar com Ethernet IP, posso trabalhar com Profinet também, tá? Quando eu subo o nível e vou para o nível de controle, estou falando de redes entre CLPs e CLPs, ou seja, CLP com CLP, CLP com IHM, CLP com sistema supervisório, ou seja, eu estou interligando já um CLP com um computador. Neste caso, nesse nível, nesse tipo de rede, eu posso usar um Modbus TCP, posso usar um Profinet, posso usar um OPC, né, a comunicação OPC, que é um protocolo muito utilizado também. Posso utilizar Profibus, apesar que Profibus está mais em rede de campo, mas eu posso utilizar também na rede de controle. Mas Profibus é dedicado mais à rede de campo. Posso usar um Internet IP, posso fazer uma comunicação direta usando um protocolo de um socket TCP/IP e assim por diante. Ou seja, eu estou fazendo a interligação entre dispositivos de controle, CLP com CLP, CLP com IHM, CLP com supervisório, por exemplo. Quando eu subir um nível, aí eu vou para nível de gerência. Nível de gerência é uma rede da planta ou gerenciamento, ou seja, a parte corporativa. Aí eu já estou fazendo o quê? Interligando o supervisório com o sistema MES da empresa.
que é o sistema MES de uma empresa? O sistema MES ele é um sistema que ele coleta informações, seja elas de máquinas, seja elas de apontamento de produção, apontamento de falha, ou seja, apontamento de N setores de uma indústria. Esse MES ele processa e gera para você indicadores, como por exemplo o OEE. Ele gera para você esses indicadores. Gera para você indicadores como DPMU, gera para você indicadores como índice de rejeito, produtividade e assim por diante. Esse MES ele trabalha na rede no nível de gerência. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de interação com o CLP, não tem nenhum tipo de interação com o computador, com o sistema supervisório, perdão. Não tem nenhum tipo de interação com o drive, não tem nenhum tipo de interação com o servomotor. Mas ele se comunica com o sistema supervisório. O sistema supervisório em si, sim, ele se comunica com o CLP e coleta as informações dos dispositivos da rede de campo e transmite para o MES, e o MES processa essas informações para gerar os indicadores lá gerenciais, tá? E no nível de gerência, né, além do MES, eu posso interligar meu supervisório também com sistemas ERP, como o TOTOS ou SAP, e nesses ERPs eu posso, por exemplo, interagir dinamicamente, tá, com o ERP. Por exemplo, posso abrir uma ordem de produção no SAP e lá no SAP ele pode gerar uma lista. Esse SAP ele vai ser atrelado a uma lista técnica, e lá nessa lista técnica do SAP ele pode carregar informações de uma receita que vai ser transmitido para o PLC, e o PLC vai processar a máquina baseado nessa receita que foi transmitida pelo supervisório, e o supervisório foi alimentado pelo SAP através da rede de planta ou gerenciamento, fazendo, por exemplo, um web request, usando uma requisição tipo POST ou GET, usando o sistema supervisório com o SAP, né, usando esse tipo de requisição. Tá? Outro ponto importante também é que nesse nível de gerenciamento eu posso estar comunicando com o banco de dados. Ou seja, todas as informações que eu estou coletando ali do nível de campo, do nível de controle, eu posso armazenar em um banco de dados. Isso pode ser alarme, status dos dispositivos, informações dos dispositivos e assim por diante. Tá? É bem interessante, e veja que a rede industrial ela é um campo de estudo muito magnífico, né? Ou seja, você tem possibilidades infinitas, e no estudo dela você vê que ela é fragmentada, né? Ou seja, você tem um grupo de redes para cada nível que nós temos aí nos processos de automação industrial. Tá legal? Bom, espero que você tenha entendido e te aguardo na próxima aula. Até mais.